Muito boa noite, meus amigos do Jogo do Poder. Estamos de volta pela rede CNT, uma rede da família Martinez. E hoje eu recebo aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Ailton Araújo. Muito obrigado por ter vindo ao Jogo do Poder. E é a primeira vez, né, que nós o recebemos aqui, um prazer grande. O prazer, acima de tudo, é nosso e nós é que agradecemos essa oportunidade que o programa oferece à Câmara Municipal de Curitiba para estarmos tratando de interesse da nossa população e interesses esses que o seu programa vem abordando com muita propriedade, porque a nossa sociedade precisa ser informada e bem informada. Vereador, eu queria começar a nossa conversa pelo assunto do transporte coletivo. Isso é, desde que eu me conheço por gente aqui em Curitiba, um problema, né? A questão da tarifa, isso sempre vira e mexe, vem à tona. Eu me lembro que, eleito em 82, o Requião assumiu o cargo de deputado estadual e uma das coisas que ele fez foi colocar um pneu de ônibus pendurado na porta do gabinete dele, bem na parede do gabinete. Porque isso era um tema já sempre foi, né? Eu converso com pessoas de gerações anteriores que participavam de movimentos contra a carestia antes de 64, cujo um dos temas importantes era a tarifa de ônibus em Curitiba. Então, isso é uma coisa que vem mal resolvida, né, na nossa cidade há muito tempo. E não só em Curitiba, mas tem o problema da região metropolitana. A Câmara de Vereadores se debruçou sobre esse problema, fez CPI, fez estudo. E o que é que, a que conclusão a Câmara de Vereadores chegou? O que é que se tem hoje? Qual a posição que os vereadores de Curitiba têm hoje a transmitir para a população? Me reportando até o fato do Requião, ele achou ter uma saída, em princípio até eu concordei, correta, da frota pública, própria, não sei se você lembra. Lembro, sim. Mas não deu certo porque aí a frota rapidamente se deteriorou, houve o problema da reposição e não deu certo a questão da frota. Com relação ao nosso problema atual, a Câmara montou essa CPI, foi muito positivo o trabalho realizado, foi detectado algumas questões e que agora estamos montando uma nova comissão para avaliar quais as consequências dessas sugestões que foram apresentadas e o que é que está sendo feito para que se corrijam aqueles erros e aquelas limitações que foram encontradas ali na questão do transporte coletivo. Pois é, em relação às soluções, porque a gente se debate muito sobre o problema, o passado, né? E na verdade, o que vai resolver o nosso problema é o futuro. O passado é importante, mas desde que ele seja concatenado para a solução do futuro. Quais são as soluções que estão no horizonte? Há propostas de passe livre, né? O transporte gratuito. Agora, recentemente, houve uma discussão em relação à questão do bilhete. E aí a diferença da tarifa para quem tem bilhete e para quem não tem bilhete, né? Porque obviamente para fazer o bilhete existe uma economia e se você vai cobrar em dinheiro tem que ter um cobrador, né? Tem que ter uma estrutura toda para fazer isso funcionar, portanto é mais custoso. Como é que está? Vamos falar das soluções. Inicialmente a preocupação não é em reduzir o preço da tarifa. Essa é a maior preocupação. É evidente que temos que pensar também mais a longo prazo e não apenas ficar apagando incêndio e soluções paliativas. Com relação à questão do bilhete, teríamos até que entender por que essa diferenciação. Porque se todo mundo usasse o transporte coletivo usando o bilhete, evidentemente teríamos reduzido o número de pessoal, de cobradores, e o sindicato se coloca até contrário a isso.
Mas existem algumas soluções até para aproveitar a mão de obra desses cobradores que ficariam por mais 2 anos sendo treinados, inclusive para a questão... Outras atividades, inclusive como motorista, numa forma de evitarmos custos operacionais. Então, a proposição da CPI foi para que se corrigissem as distorções que estão lá. Por exemplo, nós temos lá a questão da contribuição para o sindicato, ação social. Uma concessão que os proprietários fizeram para o sindicato. Só que isso está embutido na tarifa, ou seja, fizeram cortesia com o chapéu alheio. Dava o dinheiro para o sindicato e repassava para a tarifa. São 5 milhões, quase 5 milhões por ano, 400 mil reais por mês que o transporte coletivo passa para o sindicato. A outra questão, todo mundo que realiza o seu negócio tem o seu lucro e do seu lucro paga o seu imposto. No caso do transporte coletivo, do lucro deles não sai o imposto, quem paga é o transporte, cerca de 40 milhões, o que daria uma redução na tarifa de cerca de 15 centavos por passageiro. E não é levado em consideração também outro detalhe. Você chega no comércio, quanto mais você compra aquele produto, mais baixo o preço. No caso do transporte coletivo, não existe nenhuma redução de tarifa para aquele que é usuário mensal e que garante o sistema. É o mesmo preço daquele que eventualmente vai pegar o transporte. Então, são questões que foram levantadas lá da licitação, porque onde é que ficou a concorrência? Se para cada lote só apareceu um consórcio. E teve que se aceitar a proposta de cada um. Sim. Segundo... Mas a prefeitura estipulou um preço para isso, um preço máximo. Estipulou um preço máximo, né? Um preço, eu diria um preço mínimo que eles poderiam pedir. Porque se pedissem abaixo disso, significaria que não tinham condições de realizar o trabalho. Perfeito. Eu fui participar uma vez de uma licitação e não entendi por que a prefeitura estava estipulando aquele preço. Se aquele preço poderia até ser um pouco mais baixo. Daí nos colocaram o seguinte: se fizermos licitação por esse preço reduzido, lá na frente ele não vai entregar o produto e terão que fazer aditivos. E esses aditivos serão mais prejudiciais. Então, de que se pague realmente o preço correto, mas que se resolva essa questão. Perfeito. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida com o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Ailton Araújo, hoje no Jogo do Poder. Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Ailton Araújo. Presidente, outro tema que ganhou importância nesse debate sobre o transporte coletivo é essa situação do subsídio, do famoso subsídio. O que é o subsídio? A pessoa que sai de Curitiba para a região metropolitana e da região metropolitana para Curitiba. Esse transporte ele não compõe o sistema de transporte de Curitiba, né? Ele já é um outro sistema que originariamente teria que ser coordenado pela Comec, a empresa, o órgão do Estado que tem essa atribuição na região metropolitana de Curitiba. Esse subsídio foi inventado num determinado período, com viés claramente eleitoral, e se tornou um problema, né? Porque a cada final de ano, começo de ano, vem lá a história do subsídio. A Prefeitura de Curitiba acaba tendo que entrar com dinheiro nisso, porque o Estado não repassa. Qual é a solução que a Câmara está olhando para isso? Porque, afinal de contas, a pessoa que sai de Curitiba para ir a um outro município vizinho, ela anda mais quilômetros. Portanto, a passagem dela é uma passagem mais cara, dependendo da linha, muito mais cara, porque o ônibus nem sempre anda lotado, né?
Nós temos esse problema do subsídio, de que a prefeitura contribui, mas os municípios que estão sendo beneficiados não contribuem. Não podendo eles contribuírem, o governo do estado entrou nessa questão. E como disse vocês, com outro viés. Ou seja, foi uma solução imediatista que acabou trazendo outros problemas. Inicialmente, eu acho que foram 64 milhões em 2012. 2013, 40 milhões. E agora a fonte secou. E a população se acostumou com esse benefício, que é muito bom, que é ótimo, nós não somos contra. Só que alguém tem que patrocinar isso, tem que sair do preço da passagem. Porque quando você está dando subsídio, o que você está fazendo? Está pegando dinheiro dos impostos, do orçamento, baixando a receita para outras atividades que eu considero super importantes. Vamos ter que tirar dinheiro da educação, vamos tirar dinheiro da saúde. Então é isso que a nossa população precisaria entender, que se quisermos passagem de graça, passe livre, podemos estabelecer o passe livre. Agora, quem vai pagar o passe livre? De graça não vai ser, alguém vai pagar. De graça não vai ser. Quer dizer, todo benefício que vem do município não vem de graça, é pago pelo cidadão. Então, se é para cortar a grama lá na frente da sua casa, ele está pagando. E às vezes seria mais interessante que cada um cuidasse do seu jardim e sobrasse mais dinheiro para outras coisas. Então, nós não temos como ficar patrocinando o transporte coletivo, a não ser que isso fosse bancado pelos empresários, porque a grande demanda é o seguinte, são pessoas que têm que trabalhar. Já tem o Vale Transporte. Trabalha em Curitiba e não mora em Curitiba. Ou trabalha fora de Curitiba e mora em Curitiba. E nós não podemos querer dizer que o problema é de Curitiba, o problema é de Colombo, é de Almirante Tamandaré. Não, o interesse é nosso. É gente de lá que vem prestar serviço aqui em Curitiba. É gente daqui de Curitiba que vai prestar serviço lá. Imagine você se tudo isso ficasse centralizado aqui dentro de Curitiba. Então, nós não podemos pensar transporte coletivo pensando só em Curitiba. Como também a prefeitura não está pensando assim. Por exemplo, a linha verde. A linha verde pega de um extremo, vem a outro extremo da cidade. Mas nós precisamos chegar, por exemplo, até o Alto Maracanã, certo? Mas aí já é um trecho que não é nosso. É um trecho que está em Colombo. Está em Colombo. Precisamos chegar até a Fazenda Rio Grande. Outro trecho que não é nosso. Então, nós precisamos da compreensão do governo do Estado e da Comec, certo? Para que essas linhas fossem estendidas. E daí nós pudéssemos fazer uma ligação mais rápida entre esses dois municípios aí e que tem uma grande demanda. Agora, isso tem um impacto no preço da tarifa. Né? Tem um impacto, mas esse impacto, eu diria, nós teríamos que jogar na tarifa. Na tarifa, perfeito. E ver quem vai pagar. Quem vai pagar podem ser os patrões que têm que pagar o Vale Transporte já. Né? Porque é do interesse dele que o cidadão chegue. Imagine você, não seria bom que o funcionário que sai lá de Almirante Tamandaré, que leva 1h30 para chegar no serviço, pudesse chegar em meia hora? Lógico. Ele vai chegar mais descansado, menos estressado. Quando ele está terminando o serviço aqui, principalmente o pessoal da construção civil, sim, chega ali 5h30, antes de 5h30 eles já estão tomando banho, porque até pegar o ônibus, até chegar em casa, vai ser 7 horas da noite. Então, se facilitarmos a vida do trabalhador com melhor transporte. Agora, isso aí precisa mudar até, eu creio que o nosso sistema. Está aí para vir a questão do metrô, que eu acho que não vai resolver parte. Esse modal é muito caro. Eu creio que para outros setores, quando for pensar, teria que pensar em outros modais, que saem mais barato. Sairia o quê? 1/3 do valor. E levaria 1/5 do tempo. Porque pode ser muito bom, pode ser o desejável, mas não temos condições de atender toda essa demanda. Sim. Então, eu creio que deveria ser pensado. Muito bem, vereador. Vamos a mais um brevíssimo intervalo.
Para a sequência, voltamos para o último bloco, vamos falar um pouco qual é a sua avaliação sobre a gestão do nosso prefeito, Correto. Gustavo Frutti. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos aos estudos da Rede CNT para finalizar o programa com o vereador Ailton Araújo, presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba. Bom, qual é a avaliação? Se é uma pesquisa agora, o Gustavo, segundo a pesquisa, está mal avaliado, né? Aliás, qual é o dirigente no Brasil hoje que está bem avaliado, né? A coisa está, como diria um amigo meu, está de vaca não reconhecer bezerro. Exato. Qual é a sua avaliação da gestão do Frutti? Já nós vamos aí indo para o terceiro ano. Como é que vocês, na Câmara de Vereadores, estão enxergando a evolução da gestão dele? Veja, a boa vontade não é suficiente. A avaliação que nós fazemos que é uma consequência de que ele pegou a prefeitura com dívidas, né? Também teve problema de repasses, demanda de funcionários. Veja você, no instante em que ele reduz a carga horária do pessoal que trabalha no serviço de enfermagem, em 2 horas, em 25%, significa que ele tem que aumentar 20%, 25%. No instante em que ele aumenta o horário de atendimento, atendendo proposta da sua campanha, né, das 8 da noite para as 10 da noite, significa mais 25% de funcionários e de médicos. Tudo isso é uma demanda. Aí vem agora o plano de cargos e carreira dos professores que estava defasado. É mais um custo que ele tem. E o que é que a população vê? A população vê os buracos da rua, a roçada que não é feita, o atendimento lá no posto de saúde, quando não dá suporte. Qual é a avaliação que nós fazemos? De que agora é hora de começar a aparecer. Quer dizer, até aqui estava tapando buracos. Estruturando. Então, há essa expectativa de que, efetivamente, as coisas melhorem. E a avaliação foi de todo o Brasil, todo mundo caiu, né? Até as Assembleias Legislativas estão baixando a avaliação dos vereadores está lá embaixo, mas diria, gente, tenha paciência porque nós queremos fazer, mas sem dinheiro nós não temos como fazer. E daí nós levamos aquela bronca quando aprovamos um aumento do IPTU. Eu não posso exigir do prefeito uma despesa se não tiver uma receita. Eu posso exigir que ele tenha cuidado no uso do dinheiro, né? Que seja feito com muita parcimônia os gastos. Isso ele está fazendo. Devolveu carros, está tentando cortar custos operacionais e nós esperamos que agora então as coisas aconteçam. E eu diria, é fácil criticar. Tem muitos vereadores descendo o sarrafo no prefeito, mas não vê a situação em que se encontra. Quer dizer, boa vontade ele tem tido. Agora nós esperamos então, com a entrada dessa arrecadação do IPTU, com a questão do IPVA, dos emplacamentos, que isso também vem para a receita do município, então de que as coisas melhorem. A expectativa, então, a expectativa é de que vai melhorar. Aí ainda é interesse dos vereadores, porque se não melhorar, não é para o prefeito que eles vêm reclamar, é para o vereador que ele vem reclamar. Escuta, aquele buraco lá você não mandou consertar, não somos nós que mandamos consertar. O asfalto que eu queria, o posto de saúde que não está funcionando. Então nós estamos cobrando do prefeito, do secretário, mas temos procurado dar suporte. A prova disso é que quando deu aquele rolo do transporte coletivo, a Câmara repassou 10 milhões. Quando houve agora o problema da saúde, tivemos até uma greve, né? A Câmara repassou 11 milhões. Então nós precisamos dessa compreensão. Não baixar a guarda, mas fazer a nossa parte. A postura do PSC na Câmara tem sido essa, de apoiar o prefeito em questões que o partido avalia
que são apropriadas e crítica em relação àquilo que não concorda. Sim. Nós não queremos fazer política em cima de o quanto pior para o adversário, melhor para a gente. Olha, isso é uma desonestidade muito grande. Político que faz isso, me perdoe, é um político sem vergonha que quer faturar em cima da desgraça alheia. E nós estamos lá para ajudar a resolver. Agora, temos que acompanhar e fiscalizar aonde devemos gastar fazendo mais, gastando menos. E isso a gente tem cobrado do prefeito, o prefeito tem sido acessível, está aberto ao diálogo tanto com a situação quanto a oposição. E não seria o papel do PSC ir lá fazer oposição por oposição. Só porque o prefeito está mal avaliado, vamos aproveitar para descredenciá-lo de uma vez, para que o nosso candidato, né, venha um candidato do nosso partido dizer: eu sou o salvador da pátria. Conta aqui com o Dorico Paraguaçu. Pois é, eu ia justamente perguntar isso. O PSC tem um belíssimo candidato, que é o deputado Ratinho Júnior. Como é que está isso dentro do partido? O que tem sido avaliado em relação a essa questão? Nós temos avaliado que o partido tem um projeto, né? Nesse projeto do partido é chegar ao governo do Estado. Se o Gustavo não se viabilizar, é evidente que o PSC vai aproveitar essa oportunidade de vir e apresentar um outro programa de governo, já avaliando aquilo que foi apresentado e não foi realizado. Diz que a pessoa inteligente aprende com os seus erros, mas é que é sábia, mas aqui é sábio, aí sim, agora vem, aquele que é sábio aprende com os erros dos outros. Perfeito. Então eu espero que o nosso candidato que tem pretensões futuras, o Ratinho, saiba ser inteligente e também não deixar de ser sábio aprendendo com os erros dos outros. Bom, então, né, não é uma definição, não há nada definitivo em relação a essa candidatura do Ratinho Júnior na Prefeitura de Curitiba ainda? Não ainda, porque a pesquisa mostra a situação do momento. Quanta gente estava eleita e quando chegou na hora da verdade, certo? Acabou perdendo. Então, nós temos que avaliar essa situação. Não vir concorrer por concorrer, simplesmente para marcar presença e para ficar na mídia, não. Se vir, tem que vir para ganhar. E a Câmara de Vereadores, presidente, deu uma sossegada depois daquela crise antiga, aquela chacoalhada que teve, veio na sequência o Salamone, aparentemente as coisas se acalmaram, a Câmara se ajustou. Como é que está hoje a Câmara de Vereadores de Curitiba? Olha, com relação à população, eu creio que nós, nesse aspecto moral da Câmara, nós estamos bem. Vejam os escândalos que têm estourado por aí e a Câmara não tem nenhuma denúncia nesse sentido. Os vereadores novos que entraram lá, entraram com outros objetivos, né? Os que lá ficaram estão sendo sábios, estão aprendendo com a experiência daqueles que não se deram bem. É evidente que nós temos demanda dos senhores vereadores que reclamam de espaço, de condições de trabalho, mas nós temos dialogado com eles que este não seria o momento de queremos resolver algumas questões que têm dependência. E com relação ao trabalho lá dentro, nós temos aqueles que são situação, aqueles que são oposição. Mas nós estamos lá com o firme compromisso de fazer as coisas corretas. Inclusive com relação, nesse tempo que tivemos lá com o Salamone, presidente, e a gente primeiro secretário, Serginho do Posto, segundo secretário, nós implantamos o ponto biométrico. Inicialmente nós fomos vistos como carrasco pelos funcionários. Hoje não somos, por quê? Porque lá todo mundo era taxado de fantasma, por causa de uma meia dúzia que não vinha trabalhar, que estava morando na praia, outros que estavam lá no Nordeste. E a hora que nós implantamos, esse pessoal teve que vir e deixaram de zombar daqueles que vinham trabalhar. Rocha, você é trouxa. Olha aí, eu estou numa boa. Acabou isso. Isso até valorizou os nossos funcionários com a questão do ponto biométrico. Com relação aos
cargos estão sendo ocupados, o pessoal está trabalhando, não produzem mais porque nós dependemos da prefeitura. Eu estava lembrando agora que foi apresentada uma solução lá pelo Paulo Rink para ajudar no transporte coletivo, se me permite voltar. Lógico, lá. claro. É de se colocar publicidade nos ônibus. Um táxi ganha R$600 por mês por uma publicidade que ele carrega. Nós temos 2.800 ônibus. Para fazer a conta rápida, vamos baixar para 2.500 a R$600, daria R$1,5 milhão por mês. Mas vamos tirar a despesa de quem vai fazer o material e vai vender, né? Vamos ficar com 1.200 milhões. Em 12 meses serão 15 milhões. É evidente que alguém vai dizer, vai poluir. Mas se me pagarem, eu coloco uma placa lá na minha casa. Pô, vai me ajudar a pagar o IPTU. Lógico, né? Entre essas mordomias, essas vantagens, eu prefiro cair na real. O melhor projeto não é aquele que eu imagino. O melhor projeto é aquele que eu posso executar. Se eu não posso executar, vamos procurar a solução que resolve. Vereador, foi um prazer grande recebê-lo aqui. Muito obrigado, certo? Viu? Parabéns pelo seu programa. Obrigado. E vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui. Uma grande semana a todos.